O vestiário colorado após a goleada sobre a equipe do São Luís foi movimentado. Mano Menezes deu explicações sobre a escalação, falou sobre a fritada ou não em cima de Alexandre Alemão e disse que o problema do time nunca foi comprometimento. Além disso, Pedro Henrique destacou o papel de Alemão ao longo dos últimos jogos e a sua nova função como centroavante. Maurício falou sobre a dificuldade que teve nos dois primeiros jogos e os fatores que levaram o time a atuar melhor contra a equipe do São Luís. E Vitão dá uma entrevista dando um tom preocupante à possibilidade de permanência. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 28 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Eu tô com a voz um pouco ruim, motivo você sabe. Tomei um banho de chuva no Beira-Rio ao longo deste sábado para acompanhar a goleada por 4-0 sobre a equipe do São Luís, que, aliás, obviamente, o principal assunto do dia. Eu fiz um vídeo ainda no gramado, todo molhado, do Beira-Rio, trazendo um relato de quem jogou bem, quem jogou mal, o que aconteceu nessa partida. É só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais da minha visão sobre Inter 4, São Luís 0. Mas eu quero focar para as declarações do vestiário, porque o Mano Menezes, ele falou sobre a escalação que teve Pedro Henrique no lugar de Alemão como a grande novidade, a grande notícia. O Mano Menezes disse sobre a coragem que ele, treinador, precisa ter para fazer um movimento como esse. Porque ele falou, olha, o Pedro Henrique fez 2 gols, beleza, tudo certo, mas podia dar errado. Se desse errado, eu ia estar aqui tomando pau. E a gente tem que absorver isso. E não pode deixar de fazer aquilo que é melhor para o time, porque o externo vai criticar. E o Mano entendeu que isso era o melhor para o time. O Pedro Henrique, estando ali, dava opções de outras coisas para o Internacional. E ele deu a entender que isso será mantido ao longo dos próximos jogos, que ele gostou da maneira do Inter atuar com o Pedro Henrique como um camisa 9. O Mano também falou muito sobre a entrevista coletiva pós-jogo contra o Avenida, tá? Onde ele falou dos jogadores, fez apontamentos, umas críticas sobre a atuação dos atletas. Mas ele relatou que nunca havia falado sobre falta de comprometimento. As questões abordadas, segundo o próprio Mano Menezes, eram muito mais na linha da falta de entendimento dos jogadores. E por isso o Inter acabou jogando tão mal nos últimos jogos. Faltou entender algumas questões em relação às partidas e ao campeonato. Então, segundo o Mano, não houve falta de comprometimento, apenas alguns problemas que o Inter conseguiu corrigir nessa partida contra a equipe do São Luís. O Mano, e eu perguntei para ele diretamente sobre Alemão e sobre o fato dele ter criticado o Alemão no último jogo e ainda assim o ter tirado hoje da partida contra a equipe do São Luís. E eu perguntei se não existe um risco de fritar o Alemão e se ele não tem um cuidado especial para fritar o Alemão. O Mano se mostrou bem, vamos lá, eu achei espirituoso, mas um pouco descontente com as críticas relacionadas a esse tema envolvendo o Alemão. E aí ele disse, olha, eu vou começar a falar em português de Portugal, porque quando um técnico português vem aqui e critica um jogador, ele é transparente, ele é correto, porque os brasileiros passam a mão em cima do jogador. Quando é o brasileiro, não pode. Muita gente está dizendo que ele deu um pau em mim, pelo contrário, tá? Eu nunca disse que estava errado o Mano em expor da maneira que expôs contra a Avenida. De fato, o Mano estava descontente, mas não comigo. Ele só usou a minha pergunta para mostrar que estava descontente com outros comentaristas, com outras opiniões que ele viu ao longo da semana. Mas ele falou bastante sobre o Alemão, deu confiança para o Alemão, ele foi na mesma linha, ele disse, olha, nunca faltou comprometimento do Alemão, nunca faltou entrega do Alemão. Faltou Alemão, por vários aspectos. Por ele não ter... por ele estar sucumbido à marcação, pelo fato de que o time precisava de outra coisa. E era isso, não era uma crítica pessoal ao Alemão
o Mano Menezes deixou isso muito claro. Eu quero falar agora sobre a entrevista do Pedro Henrique, que foi o cara do jogo e o titular agora do ataque. Todas as entrevistas, tanto na saída de campo para a TV, quanto depois para a gente das rádios na Zona Mista, o Pedro Henrique foi muito preocupado em agradecer Alexandre Alemão. E ele diz, olha, o Alemão muitas vezes já se sacrificou pela gente, jogando pelo lado, caindo pelo lado, fazendo um trabalho sujo. A gente já ouviu isso muito de outros jogadores do ano passado. E agora está na minha vez de ajudar. Inclusive no gol de pênalti do Pedro Henrique, o Alemão ele vai lá e conversa, né, com o Pedro Henrique, comemora com o Pedro Henrique. E o Pedro Henrique fala, é normal, é isso aí, se o Alemão entrar e fizer gol, eu vou lá e vou comemorar com ele. Então o Pedro Henrique tratou de agradecer ao Alemão, e ele chegou a usar exatamente essa palavra, agradecer ao Alemão por tudo que o Alemão fez, e agora o Pedro Henrique tendo a vaga de titular do Alemão e essa disputa mais aberta que a gente não imaginava que pudesse acontecer nesse início de temporada. E o Pedro Henrique falou sobre jogar como um camisa 9, como um centroavante. Ele disse que conversou com o Mano, que o Mano passou algumas ideias para ele do que ele buscava, mas que não é tão difícil porque ele, Pedro Henrique, já fez essa função em outros times, na Europa, quando foi necessário. Ele sabe que ele não é um jogador de força física, ele é um jogador que é muito mais de movimentação do que de sustentação, mas ele entende que conseguiu encaixar essa movimentação e consegue encaixar essa movimentação de acordo com aquilo que o Mano Menezes está pedindo e que, enfim, ele já fez isso em outros momentos da carreira. Vou para a entrevista de Maurício, que foi muito boa também na Zona Mista, tá? O Maurício explicou que nos 2 primeiros jogos ele teve uma atuação abaixo, muito pelo fato de ter sofrido marcação individual do Avenida e também do Juventude. Ele disse que quando ele caía para dentro, vinha sempre alguém colado com ele, uma marcação individual. Isso abria espaço para outros, mas fazia com que ele não tivesse tanto a bola. Contra o São Luís, não. Ele teve bastante a bola, ele teve um pouco mais de espaço, e aí, na visão do Maurício, ele conseguiu ter uma atuação melhor. Eu também achei que o Maurício melhorou bastante a sua atuação. Poderia ter feito gol, mas é uma questão de capricho mesmo. Mas ele jogou e foi bem mais participativo no jogo de hoje. Falou também o Maurício de o que prejudicou o Internacional nos 2 primeiros jogos foi tomar o gol cedo e que nesse jogo o time entrou um pouco mais concentrado, não levou o gol aos 3 minutos e por isso conseguiu desenhar uma partida melhor para o Internacional, conseguiu desenhar uma partida melhor para si ao longo dos 90 minutos. E por último ele foi perguntado sobre essa possibilidade dele estar desfocado por causa da Europa, do que o Mano falou na última entrevista coletiva, e ele disse que não, que o foco está 100% aqui, que ele não viu o que o Mano falou, mas entende que o Mano estava cobrando mesmo o time porque precisava, mas que apesar de haver sondagens, o foco do Maurício está 100% aqui, ele foi bastante repetitivo nisso, tá? Fecho com o Vitão, porque na Zona Mista o Vitão conversou com a imprensa e ele deu uma frase que deixou com a pulga atrás da orelha. Sempre que a gente conversa com dirigentes do Internacional, eles são claros ao dizer que existe otimismo quanto à permanência do Vitão para a próxima temporada. E nessa entrevista o Vitão disse, olha, eu sei que a situação para eu ficar é meio complicada, mas eu sairia de cabeça erguida. Se for para ficar, o meu desejo é ficar, todo mundo sabe. Não é uma postura tão otimista, tá? No tom do Vitão. Eu já vi o Vitão dar uma entrevista assim no ano passado, então eu posso entender que o Vitão é um cara menos otimista do que a direção. Mas a direção segue confiante de que vai conseguir manter o Vitão em definitivo, de que vai conseguir comprar esse jogador e a gente aguarda os próximos passos disso, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vou passar 2 jogos aqui. Real Madrid e Real Sociedad. Odd do Real Madrid 1.73, odd do empate 3.8, odd do Real Sociedad 5. E São José e Grêmio. Odd do Zeca 5, odd do empate 3.6, odd do Grêmio 1.64. Joga lá, te registra com o cupom ADUPLA e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!